Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Estamos agora no capítulo 11 do livro de Apocalipse. O capítulo 11, assim como o capítulo 10, que estudamos anteriormente, eles formam esse hiato, esse período, esse interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta, onde algumas coisas são relatadas, fugindo daquele padrão, né? Assim como na abertura dos selos também. Nós encontramos entre a abertura do sexto e o sétimo selo um interlúdio, um período em que aquele padrão é quebrado e algumas coisas são relatadas. Então nós estamos no capítulo 11 vendo esse período. O título é Ordens para medir o santuário de Deus. Vamos ler o verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que nele adoram. Chama atenção aqui essa ordem para medir o santuário. Naquela época, quando uma pessoa ia comprar uma terra, essa terra precisava ser medida, para ela saber exatamente quais seriam os limites dessa terra. Então aquele espaço que foi medido, né, e aqui esse caniço, né, era usado para isso, uma vara, usado para fazer essa medição. Esses limites determinavam que aquele espaço, aquele pedaço de terra era do seu genuíno dono. Naquela época não existiam essas técnicas, né, de geoprocessamento que existem hoje, através do GPS, em que é possível fazer esse tipo de medição. Isso era feito manualmente. Então, aqui, o que está sendo dito figurativamente, né? Medir o santuário significa estabelecer quais são os limites da propriedade de Deus, o santuário, e também incluindo nesse espaço do santuário aqueles que nele adoram. Querendo dizer que nós somos propriedade do Senhor, nós somos o santuário do Senhor, na verdade, né? Se nós formos olhar para a realidade proposta pelo Novo Testamento, nós somos o templo de Deus. Não existe mais aquele templo de 4 paredes, com todas aquelas divisões, o átrio externo, o altar do holocausto, a bacia de bronze, depois na parte mais íntima, né, do santuário, o lugar santo, o lugar santíssimo. Na verdade, o lugar santíssimo, aquele lugar onde a presença de Deus se manifestava de uma forma mais íntima, somos nós, as pedras vivas que compõem a Igreja de Cristo hoje. Então, ao medir esse santuário, estava sendo estabelecido aquilo que era propriedade de Deus, incluindo nós, os adoradores, né, os comprados pelo sangue do Cordeiro. Mas veja que interessante, no verso 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não nessas, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então o que ficou de fora? Os gentios, aqueles que não se renderam ao Cordeiro, aqueles que não se renderam à proposta de salvação que foi exteriorizada na cruz, né? Todos aqueles que se arrependerem, Deus os fará filhos do Altíssimo, né? Enfim, esses ficarão de fora, eles não estarão dentro dos limites medidos ali por esse caniço, por essa vara que estabeleciam os limites, né, ao proprietário. Então aqueles que não se arrependeram ficaram fora, e esse átrio exterior era o átrio dos gentios. Então o templo construído depois, foram vários templos na verdade, né? Teve o templo original construído por Salomão, esse foi destruído. Depois Zorobabel, ali na época de Esdras e Neemias, também esse templo ele é reconstruído, ele volta a ser destruído e depois Herodes reforma esse templo, né, reconstrui o templo, né. E existia ali nesse templo o átrio exterior, que era o átrio dos gentios. Então os judeus, eles faziam parte, eles tinham acesso ao átrio interior e às partes mais consagradas do templo, mas a parte exterior os gentios poderiam entrar, mas na interior eles seriam
penalizados com a morte se caso entrassem ali. Então era uma regra naquela época. Não ficarão de fora aqueles que se rejeitarem a obra de redenção do Senhor. Verso 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. E aqui surgem esses 2 personagens enigmáticos, né? Que são as 2 testemunhas. Eles farão grandes sinais, eles serão perseguidos, e por um tempo serão protegidos por Deus, mas em outro tempo Deus tirará a proteção, de forma que os inimigos de Deus poderão feri-los e matá-los. Vamos ver aqui o que acontece com essas 2 testemunhas. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então existem algumas interpretações possíveis aqui sobre o que significam essas 2 testemunhas. Uma delas, quando menciona aqui oliveiras e candeeiros, não sei quantos se lembram, lá no comecinho de Apocalipse, Jesus passeava pelos candeeiros, que são as igrejas. E ali, depois, na sequência, as 7 igrejas enviadas, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. E a oliveira tem a ver com Israel, né? Sempre quando a oliveira é mencionada na Bíblia, tem alguma correlação com a nação de Israel. Então, o que é possível interpretar aqui? Alguns teólogos defendem a tese de que isso representa o povo de Israel e a igreja trabalhando juntos nesse período da grande tribulação, que são os 3 anos e meio. Então, a grande tribulação ela será dividida em 2 períodos distintos, de 3 anos e meio cada uma. E 1260 dias representa exatamente 3 anos e meio. Essa é uma interpretação possível. Outra interpretação possível, que é a mais aceita entre os teólogos, é que são 2 pessoas mesmo, 2 testemunhas. E se nós observarmos aqui, vamos ver os próximos versículos falando sobre isso, eles vão fazer sinais e maravilhas muito semelhantes àqueles sinais e maravilhas feitos por Moisés e Elias. E existia uma expectativa no meio do povo de Israel que esses 2 profetas eles retornariam para exercer o seu ministério de poder. Inclusive, eles fizeram parte no Monte da Transfiguração, eles estavam presentes ali, né? Elias e Moisés. E nós vemos que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo e Moisés, o próprio Senhor, sepultou o seu corpo, né? Então são 2 personagens bastante significativos da história de Israel. E no verso 6, vamos ver o que acontece. Elas têm autoridade para fechar o céu, veja, fechar o céu. Elias fez isso, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Moisés fez isso nas 10 pragas do Egito, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então essas 2 testemunhas terão muito poder. Deus conferirá a elas o mesmo poder que foi derramado sobre Moisés e sobre Elias também. Então farão grandes sinais. E Deus se manifestou através desses grandes sinais. Deus usava os grandes sinais para chamar a atenção do homem. Fez isso, né, com aqueles sinais que acompanharam Moisés na saída do Egito, Elias, mais no Novo Testamento também, os apóstolos fizeram grandes sinais, e esses sinais eram usados por Deus, é claro, para exercer o seu poder e a sua misericórdia sobre as pessoas, curando muitas vezes, mas também para chamar a atenção das pessoas para o Deus verdadeiro. No verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, findado o ministério dessas 2 testemunhas, aquele poder, ou melhor, aquela proteção que estava sobre elas, dada por Deus, será tirada. E aí a besta, e aqui fala que surge do abismo, sempre quando
essa expressão for referenciada aqui em Apocalipse, que surge do abismo, tem a ver com influência demoníaca. Então essa besta, ela foi um enviado do próprio diabo das trevas, né? E essas duas testemunhas serão vencidas, mas é uma vitória passageira, é uma vitória que na verdade é uma derrota aparente, mas que na verdade é uma vitória. Se nós olharmos, por exemplo, do próprio Cristo, pendendo naquela cruz, morto, rejeitado, os seus próprios escudeiros o abandonaram naquele momento crucial, ali na sua morte. Alguns poucos estiveram no pé da cruz, inclusive mulheres. Se nós olharmos para isso, nós podemos concluir, exteriormente falando, observando essa cena, que houve ali uma derrota. Todavia, ao terceiro dia, né, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Então, aquilo que aparentemente é uma derrota, Deus transforma em uma grande vitória. E é o que vai acontecer com essas duas testemunhas. Aparentemente serão derrotadas pela besta que surge do abismo. Todavia, é um ledo engano. A vitória virá, como nós veremos aqui nos próximos versos. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o meu Senhor foi crucificado. Então essa situação em que o cadáver de uma pessoa ficasse exposta e ninguém se dispunha a enterrá-lo, era um sinal de grande vergonha para aquela pessoa que morreu, para a memória daquela pessoa e para os seus seguidores também. Então era uma grande humilhação não ter o seu cadáver sepultado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. O que chama atenção aqui também é que as pessoas contemplaram essa cena. E aqui nós podemos até fazer uma inferência com relação ao avanço da tecnologia nessa área de comunicação. Nós estamos vivendo, olhando para toda a história da humanidade passada, o ápice, né, desse poder de enviar informações para todos os cantos da Terra. Então é possível que essa cena dos corpos insepultos estejam sendo transmitidas via satélite, né, através da internet, através das várias formas de comunicação, das redes sociais que hoje estão disponíveis às pessoas. Então é uma cena que possivelmente será vista por muitos ao redor da Terra. Verso 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Então veja, uma aparente derrota, mas o Espírito de Deus veio sobre aqueles cadáveres e eles reviveram, eles ressuscitaram. Assim como Jesus também, uma aparente derrota, mas por trás daquela derrota aparente havia uma grande vitória. Exatamente isso que está acontecendo aqui com essas duas testemunhas, que em tese representariam Moisés e Elias, né, fazendo aqueles grandes sinais característicos desses homens no passado. Novamente, as mesmas pessoas que viram aqueles cadáveres sendo expostos àquele vitupério estão também presenciando, através desses veículos de comunicação, a ressurreição dessas duas testemunhas. E as duas testemunhas ouviram grande voz, vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então veja que cena, né? Veja que manifestação do poder de Deus sendo transmitido online para todo o globo, né? Para toda a Terra. Então muitos ali ficaram surpresos, e mais embaixo diz, né, no verso 13, né, no final, na parte B, né, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas. Então aquelas pessoas ficaram aterrorizadas também através da manifestação de um grande terremoto, né, que fala aqui no verso 13. E outras deram glórias a Deus por aquilo que estavam vendo.
Agora vamos lá para o verso 15, onde é tocada a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E nós vemos aqui nos próximos versos uma manifestação de louvor e adoração a Deus. Mas eu gostaria de lembrá-los que lá no início, na introdução de Apocalipse, nós vimos que Apocalipse não pode ser estudado como um livro que respeita uma ordem cronológica dos fatos. Então alguns fatos são inseridos e outros fatos são inseridos, mas não dentro de uma ordem cronológica. Então, pelo que nós lemos aqui, nesse período, no tocar da sétima trombeta, há uma consolidação de toda a obra de Deus, toda a obra que aponta para o fim dos tempos. Todavia, nós ainda temos muitos relatos até o final de Apocalipse para que isso realmente aconteça. Então o livro de Apocalipse ele tem que ser estudado entendendo que ele não respeita uma ordem cronológica. Então alguns textos podem ser inseridos que quebram essa ordem cronológica que está sendo estudada, que é o caso que nós estamos vendo aqui, né? Vamos agora para finalizar o verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então essas manifestações de poder representadas por relâmpago, vozes, trovões, terremoto, elas estão presentes quando Deus se manifesta com o seu poder. Em vários outros trechos da palavra de Deus, essas manifestações acompanham essa exposição de Deus com esse aspecto poderoso dele. Só queria fazer aqui um comentário, uma curiosidade. Essa arca da aliança ela é um dos ingredientes que estavam presentes ali no templo e que ela nunca foi encontrada. Aliás, não sei se isso é folclore ou não, mas já li alguma coisa sobre isso, que existe um grupo de judeus ortodoxos e que estão preparando a reconstrução do Templo de Jerusalém, em que eles estão procurando, né, esses elementos, né, que se perderam ao longo da história, todos aqueles elementos que estavam presentes ali no Templo, né, como por exemplo o candelabro, como por exemplo o altar de incenso e a arca, que era o mais importante objeto presente ali no santuário. É possível que essa arca ela estivesse sob a guarda de etíopes e por ocasião daquele grande resgate que o exército de Israel fez aos etíopes perseguidos na época em que o comunismo tomou conta da Etiópia, eles estiveram ali através de existe até um filme a respeito disso, de uma ação cinematográfica, conseguiram resgatar os judeus etíopes que estavam ali. E alguns dizem que nesse momento a arca veio junto, né? A arca que estava ali sob a guarda desses etíopes, ela está hoje de posse desses judeus ortodoxos ali em Jerusalém. Não sei se é verdade ou não, apenas um comentário, pode ser um folclore, né? Não existe comprovação nenhuma disso, mas fica aí para a gente aguardar os próximos capítulos dessa história. Então nós finalizamos aqui o estudo do capítulo 11, que Deus abençoe a todos.